No próximo episódio de Longe Demais, depois de descobrir que Zeren ficou ao lado de Kaia, Fidan a tranca no quarto e começa a repreendê-la, dizendo que jamais vai perdoá-la. Zeren permanece chorando e não responde. Em seguida, Fidan sai e continua discutindo com Shahrin, culpando ele e Zeren por terem perdido a oportunidade de se vingar de Sadaka. Shahrin tenta fazê-la entender que Kaia não teve culpa, pois apenas protegeu Zeren. Ele afirma que não podem responder uma injustiça cometendo outra, porque assim não haveria diferença entre eles e Sadaka. Fidan, porém, continua irritada e argumenta que Sadaka pretende expulsá-los e vender a casa. Ela questiona como poderão ter certeza de que não serão expulsos dali no futuro. Shahrin não consegue responder. Nesse momento, alguém bate à porta. Shahrin se levanta e abre, encontrando Kadir. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Kadir entrega a ele o contrato da casa e explica que Sian foi responsável pelo procedimento. Shahrin fica surpreso ao olhar o documento e descobrir que a casa está registrada em seu próprio nome. Fidan pega o contrato das mãos dele para conferir pessoalmente. Kadir explica que Shahrin havia dado uma procuração ao advogado Herol e que Sian concluiu os procedimentos necessários para registrar a propriedade no nome dele. Shahrin fica impressionado com o que Sian conseguiu fazer. Depois, agradece Kadir, que vai embora. Enquanto isso, Kaia continua preso e abatido. Sian consegue entrar para visitá-lo e, ao vê-lo, Kaia pergunta como ele sempre consegue entrar para falar com ele. Sian brinca dizendo que sabe aproveitar a habilidade de Herol, que sempre encontra uma maneira de resolver as coisas. Sian então pergunta como Kaia está. Ele tenta se manter firme e responde que está melhor depois de conversar com Zeren. Kaia agradece ao irmão pelo que fez. Sian aproveita para contar uma novidade. A casa de Shahrin agora está oficialmente no nome dele. Ele pede que o irmão fique tranquilo, pois o mais importante é que sua família esteja protegida. Kaia fica surpreso e pergunta como Sian conseguiu fazer isso. Sian não entra em detalhes e apenas diz que o importante é que agora eles estão seguros. Kaia olha para o irmão com respeito e afirma que Sian não é apenas seu irmão mais velho, mas ocupa para ele o lugar de um pai. Sian fica visivelmente abalado com as palavras e garante que vai tirá-lo dali. Kaia demonstra confiança e diz que sabe disso. Os dois se despedem, e Sian deixa o local. Em seguida, ele retorna para casa. Mais tarde, Sian chama Alia para acompanhá-lo e pergunta se ela quer saber o que aconteceu com a questão da casa. Os dois entram na sala, onde Sadaka está esperando, visivelmente tensa. Ela pergunta por Kaia, e Sian explica que ele ainda não foi libertado, mas que os dois precisam conversar. Sadaka olha para Alia e questiona o motivo de ela estar ali. Sian responde que ele mesmo pediu que ela ficasse presente. Então, ele vai direto ao assunto e pergunta se Sadaka realmente vendeu a casa e colocou o dinheiro em sua própria conta. Ela confirma sem hesitar, dizendo que apenas cumpriu o que havia decidido. Sian quer saber para quem a propriedade foi vendida. Sadaka afirma que isso não é da conta dele, mas Sian explica que, se Demir estiver envolvido, o assunto passa a ser importante para ele. Sadaka então esclarece que não vendeu diretamente para Demir, mas para Tufan. Sian revela que descobriu tudo porque Alia ouviu a conversa entre Demir e Tufan e contou a ele. Segundo Sian, se isso não tivesse acontecido, a casa já estaria oficialmente nas mãos de Demir. Sadaka pergunta quem realmente comprou a propriedade e para onde foi o dinheiro. Sian então revela que foi ele quem comprou a casa e, depois, transferiu a propriedade para o nome de Shahrin. Sadaka fica furiosa e quer saber por que ele tomou essa decisão. Sian responde que era exatamente o que precisava ser feito. Nesse momento, a conversa é interrompida pela entrada de uma funcionária, que avisa que a jovem que chegou pela manhã continua chorando sem parar e ninguém consegue acalmá-la. Sian e Alia ficam surpresos ao descobrir que Zeynep ainda está na casa. Sian se irrita com a situação e deixa a sala. Alia tenta acompanhá-lo, mas Sadaka impede e aproveita para confrontá-la. Ela acusa Alia de ter ouvido a conversa de Demir e de ter usado essa informação para colocar Sian contra a própria mãe. Alia não aceita a acusação. Ela afirma que não sabe fazer intrigas nem criar planos para colocar as pessoas umas contra as outras. Segundo ela, pode enfrentar Sadaka diretamente, mas nunca tentaria manipular Sian. Alia também deixa claro que Sian não é ingênuo e que ela jamais conseguiria enganá-lo dessa maneira. Depois disso, Alia vai até Zeynep, que continua chorando. Ele se compadece da situação da jovem e pede que Muzaffer entre em contato com a família de Zeynep para que venham buscá-la pela manhã.
Sadaka aparece novamente e surpreende ao dizer que Zeynep não vai deixar aquela casa. Cian não aceita a interferência e manda Muzafer cumprir sua ordem. Quando todos saem, Alia permanece ao lado de Zeynep e tenta acalmá-la. Ela oferece água e pede que a jovem não se culpe. Zeynep explica que não sabia o verdadeiro motivo pelo qual havia sido levada até ali e garante que nunca quis ocupar o lugar de Alia ou se tornar sua rival. Ainda abalada, Zeynep continua pedindo que Alia perdoe. Nesse momento, Deniz entra no quarto. Alia aproveita para apresentá-lo a Zeynep e pede que ele a cumprimente. Para tentar distraí-la e fazê-la parar de chorar, Alia pede que Deniz mostre a Zeynep o brinquedo com que está brincando. Aos poucos, Zeynep consegue se acalmar para não assustar o menino. Enquanto isso, Cian já não consegue mais suportar as atitudes da mãe. Ele perde a paciência e a confronta, dizendo que não basta tudo o que ela já fez e que, depois de passar o dia inteiro lidando com problemas, ela continua criando novas situações para ele resolver.